Convido todos os amados e queridos irmãos a colocarem-se em pé, por favor, e após uma preciosa escola bíblica dominical, onde tantas verdades ouvimos, aprendemos e podemos agora colocar em prática, também estamos no culto para adorar ao Senhor. As crianças também tiveram seu ensaio, domingo que vem teremos a programação de Natal. Então louvamos ao Senhor, damos graças ao Senhor pelo trabalho do Senhor aqui e em toda a face da terra. Convido todos a abrirem seus hinários para o hino de número 26, no Cantor Cristão, hino de número 26. Como estamos já no primeiro domingo de dezembro, vamos durante todo o mês de dezembro cantarmos hinos natalinos, louvando o nosso Deus pelo seu infinito, maravilhoso amor, enviando o seu Filho para nos resgatar do pecado. Hino de número 26, cantai que o Salvador chegou. Cantemos. Convido a todos, por favor, vamos nos ajoelhar e vamos orar ao Senhor. Senhor amado, com nosso coração transbordante de alegria, após uma semana de bênçãos, de vitórias, vidas foram salvas, as reuniões que tivemos aqui na escola, pais, mães, avós, familiares, sentiram o toque do Teu Santo Espírito e entregaram-se ao Senhor Jesus Cristo. Obrigado também pelas visitas que pudemos fazer, e também ontem ao irmão Arvido, que completou mais um ano de vida. Louvado seja o Senhor por aquele nosso irmão. Nunca uma palavra de acusação, nunca uma palavra de murmuração. Ao contrário, sempre animado, sempre feliz, e também desejoso de ouvir a Tua palavra, sempre que vamos lá visitá-lo, quer que oremos, quer que levemos a palavra do Senhor. Portanto, damos-te graças, apesar da idade tão elevada que ele está, e apesar de a família estar longe, quase toda a família longe, no entanto, ele permanece fiel e obediente ao Senhor, e desejoso que os que estão afastados voltem-se para o Senhor. Oramos, portanto, pelo Paulo, seu filho, que por tantos anos foi um servo, um membro de igreja, Senhor, e trabalhou, e tocava, e cantava, e anunciava a Tua palavra, mas permitiu o desânimo no coração, e hoje está afastado do Senhor, afastado da família também. Fala ao coração daquela pessoa, Senhor. É o desejo do irmão Arvido ver o Paulo de volta na comunhão com o Senhor.
Oramos também pelos irmãos que moram longe de nós, que o Senhor os abençoe. Agradecemos pela vida do nosso amado irmão Marcos, irmã Ellen Steiger, lá na região de Porto Alegre. Oramos por eles, pela irmã Ellen Tausenfreud em Ijuí. Oramos também pelo irmão Arnes, irmã Aina, nossos amigos de mais de 60 anos de amizade. Oramos por eles, Senhor, ali em Florianópolis, que o Senhor continue a sustentá-los, abençoá-los, e todos os domingos acompanham os cultos aqui através da internet. Oramos pela irmã Lene, que mora ali em Porto Belo, esteve conosco domingo passado, e pede para que oremos pela sua filha, Senhor, que se descuidou do caminho do Senhor, que está descuidada na vida espiritual e sofrendo opressões, dificuldades, lutas. Pedimos pela Ana Camille, Senhor, tenha misericórdia daquela vida, que estudou aqui no Colégio Graciosa e hoje está por caminhos tortuosos, porque enveredou por ambientes religiosos que não têm nada de espirituais. Ajuda, portanto, e fala aquele coração. Pedimos também pela irmã Marlene, lá em Presidente Prudente. Oramos pela irmã Helena, lá em Nova Odessa, Cláudia, que está sempre com ela. Pedimos também pelo irmão Andres, irmã Sibila, irmão Andreizinho e o Yannis, que estão em viagem a Letônia. Pedimos pela irmã Ceci, doutor Marco Filho, irmã Ana Carla, Marco Neto, irmã Carol, irmão Jorge Antônio, irmão João Henrique, Bernardo, Stefano, Olívia, Benício, que estão em viagem à Ásia. Cuida deles também. Também oramos, ó Deus, pelos nossos irmãos que necessitam de saúde, entre eles nossa amada irmã Zélia. Obrigado pelo cuidado da igreja para com ela. Vários irmãos têm ido visitá-la, levando ofertas, donativos. Que bonito de ver, que atitude genuinamente cristã. Pedimos também pelo seu Fred, que está lá no Hospital de Clínicas, já há quase 4 anos, Senhor. Oh Deus e Pai, nós cremos que o Senhor tem poder para levantá-lo daquele leito, se assim for da Tua vontade, e se for para a glorificação do Teu nome, para que mais vidas sejam tocadas pelo Teu grande amor. Então, opera, Senhor, o Teu poder, que seja feita a Tua vontade. Obrigado pela sua esposa, que já esteve no culto, já decidiu-se ao lado do Senhor Jesus Cristo. Oramos pela sua filhinha, que vai completar 6 aninhos agora no dia 12, e que toda a igreja tenha amor e sensibilidade, não importa o valor, mas que todos nós possamos, com desprendimento, ofertarmos algo, Senhor, porque o Senhor Jesus disse que nem um copo d'água fria, dado em nome dEle, deixará de ter recompensa. Não fazemos por recompensa, Senhor, mas que façamos por amor, por tudo que o Senhor já tem feito por nós, por grandes coisas que o Senhor já nos tem concedido. Obrigado porque estamos no mês do Natal. Domingo que vem as crianças terão já apresentação natalina. Oramos por elas, abençoe a programação, e que todos nós possamos estar prontos a ajudar, colaborar, com união, com fidelidade, com amor. Oramos agradecidos pelas irmãs que estiveram aqui ontem, desprendendo-se do tempo, ó Deus, de estar em casa, descansando com a família, que estiveram preparando, ajudando, tudo fazendo para a glória do Teu nome. Abençoe os irmãos que estão descuidados também, Senhor, aqueles que estão deixando de participar da escola bíblica dominical, que entendam o prejuízo que isso traz. Se nós não temos condições de vencer o inimigo a não ser pela Tua palavra, é somente com ela que não pecaremos contra o Senhor. Ajuda, desperta, fala com amor a coração de todos os que estão descuidados, Senhor. Que toda a igreja esteja com um propósito firme de nos aprofundarmos mais na Tua palavra, especialmente quando vai chegando o dia do arrebatamento, mas antes do arrebatamento vem o adormecimento que já veio, que já está arruinando igrejas, que está levando muitas pessoas à apostasia. Que esta Tua igreja seja uma igreja bíblica, Senhor, ninguém se descuidando no estudo da Tua palavra. Oramos que o Senhor aceite esse culto que estamos prestando aqui. Oramos também
pela Tua palavra, que o Senhor mesmo fale aos nossos corações e que haja salvação. Pedimos também pelos irmãos perseguidos, ó Deus, não só na Nigéria. Durante a semana, irmão Daniel enviando reportagens e artigos a respeito da perseguição na Rússia, onde as igrejas batistas estão sendo perseguidas. E não somente nos Estados Unidos, que no passado foi um país cristão. Nenhum outro país no mundo chegou a um nível tão grande de cristianismo como nos Estados Unidos. E hoje, alunos nas universidades sendo perseguidos porque amam ao Senhor, porque defendem a Tua palavra. E que isso seja um alerta para nós aqui no Brasil, Senhor. Se nós não acordarmos, se nós não despertarmos, se nós formos negligentes, o Senhor permitirá que a perseguição que já existe no Brasil possa se acentuar ainda mais. Portanto, desperta, clamamos, oramos e suplicamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Em minha
Se disseres assim, um lugar te darei, eu nos céus. Vem, Jesus, habitar comigo. Em minha alma lugar, ó, vem já. Vem, Jesus, habitar comigo. Em
Convido todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, abram as suas Bíblias para 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Vamos ouvir a palavra do Senhor. E a mensagem para nós é a vinda do Salvador. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Lemos assim na palavra do nosso Deus. 1 Timóteo 1. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Esta é uma palavra fiel. Esta é uma palavra digna de toda aceitação. Jesus veio ao mundo. O Senhor Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Em Efésios capítulo 2 diz que nós éramos filhos da ira, destinados à perdição. Diz em Romanos que como por um só homem entrou o pecado no mundo, e assim o pecado passou a todos os homens. Nós, queiramos aceitar ou não, nós já nascemos pecadores. Porque uma vez que o pecado entrou no mundo, através do descuido dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, o pecado passa de geração em geração. Todos nós nascemos pecadores, filhos da ira, destinados à condenação eterna. Mas graças ao nosso Deus, pela vinda do Salvador, pela vinda do Senhor a este mundo para salvar os pecadores. Em primeiro lugar, a vinda do Senhor Jesus. Ele veio ao mundo. E esta é uma palavra que ninguém pode contestar. A vinda do Senhor, Ele veio ao mundo. Nem mesmo ateus conseguem esconder esse fato. Nem mesmo ateus. Pode dizer que não crê em Deus, mas não pode negar o fato de que o Senhor Jesus veio. Todos sabem que Ele... A própria história é separada em antes de Cristo e depois de Cristo. A vinda dele a este mundo é tão poderosa, tão marcante, que dividiu até a história da humanidade. Nem mesmo os judeus, que não creem, muitos ainda não creem no Senhor Jesus, no entanto, eles sabem que Ele veio. Quando Deus nos permitiu, 10 anos atrás, irmos a Israel, tivemos o privilégio de ter um guia judeu chamado Fred. Um senhor já de cabelinhos brancos, andando de muleta, e ele nos levava pela Galileia, pela Judeia, e em cada lugar onde chegávamos, ele dizia algo a respeito do que o Senhor Jesus havia feito. À beira do mar da Galileia, onde o Senhor Jesus pregou o sermão da montanha. Ele não crê no Senhor Jesus, ou pelo menos não cria no Senhor Jesus como o Senhor, como o Salvador, mas sabia que o Senhor Jesus veio, que andou por aquelas terras, que esteve aqui. E foi interessante que no final terminamos a excursão por Emaús, e ele pediu assim: orem pela minha salvação. Aquilo me tocou, foi o mais marcante ali, daquele momento, das conversações, foi esta palavra dele: orem pela minha salvação. Ontem ele estava pensando nele, não sei se ainda está vivo, 10 anos depois, ele já tinha certa idade, mas espero em Deus vê-lo no céu, que ele tenha aproveitado a vinda do Senhor, que andou por aquelas terras onde ele morava, da onde ele é, que ali ele sabia que o Senhor Jesus andou, que o Senhor Jesus pregou. Os judeus não conseguem esconder esse fato, mesmo aqueles que não creem no Senhor. Os muçulmanos não conseguem esconder esse fato. Chegando em Nazaré, o que mais me chamou a atenção foi olhar para uma sinagoga e um versículo na parede de fora: disse Jesus, estava escrito. Não tinha escrito de Maomé,
Não tinha escrito desse, daquele, de nada. Era um escrito. Meus irmãos, como aquilo me alegrou. Os próprios muçulmanos têm necessidade do Senhor Jesus Cristo e não conseguem negar o fato de que Ele veio. Os budistas não conseguem negar. Tenho conversado com uma pessoa budista e ela insiste em dizer que, como a Bíblia não fala do Senhor Jesus dos 12 aos 30 anos, eles afirmam, os budistas querem crer que o Senhor Jesus foi para o Oriente e esteve lá com os monges no Oriente. Até eles têm necessidade do Senhor Jesus. Eles precisam trazer o Senhor Jesus de alguma forma, pelo menos para perto de si, porque ninguém consegue negar. A vinda dele a este mundo é inegável, é irrefutável. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Todos sabem disso. A história comprova que ele veio. Mas em segundo lugar, queridos, ele veio para salvar os pecadores. Ele veio ao mundo, mas ele veio com uma missão, para salvar os pecadores. Leio novamente 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele veio para salvar a humanidade. Na reunião, ou nas reuniões durante a semana, falávamos sobre João 3,16, que o nosso pai chamava de o texto áureo da Bíblia, o resumo da Bíblia. E o nosso pai sempre dizia assim, lembra, desde pequeno ouvia ele dizer, irmão Daniel certamente, irmã Sandra também hão de se lembrar, quando ele dizia assim que se não houvesse mais nada da Bíblia, só João 3,16 seria suficiente para todas as pessoas serem salvas. Porque o versículo de João 3,16 é o resumo de toda a Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Os irmãos que estavam aqui nas reuniões, lembram-se, eu pedi para repetir o versículo, as crianças falando todas de cor, os irmãos da igreja falando de cor, e as pessoas sendo tocadas por Deus através desse versículo, que nos mostra o amor de Deus, que nos mostra o amor de Deus dando o seu Filho para o resgate da humanidade. O Senhor Jesus veio por cada um de nós que está aqui nesta manhã. Cada um de nós que entrou aqui nesta manhã, Ele veio para nos salvar. Graças a Deus pelos que entenderam isso. Graças a Deus pelo domingo passado, quando Deus nos permitiu um lindo e maravilhoso dia, onde mais 18 irmãos foram batizados biblicamente. E ainda a igreja não foi arrebatada, ainda devemos continuar anunciando essa palavra fiel, que Jesus veio ao mundo, veio com a missão de salvar os pecadores. Ele mesmo falou em Lucas 19, o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio com esta missão, foi por isso que ele veio a esta terra, para buscar a cada um de nós. E Ele está buscando você hoje que entrou aqui nesta manhã e que ainda não abriu a porta do seu coração para Ele. Ele veio te buscar. Ele quer que você entregue a sua vida a Ele, que você aceite o que Ele fez por você. Voltei tão feliz para casa, dando graças a Deus por tantas pessoas que se entregaram a Cristo durante esta semana. E vamos continuar orando pelos nossos familiares. Eu tenho familiares que ainda não são salvos, alguns que estão descuidados, e hoje de manhã já orei por cada um deles. Senhor, chama de volta a comunhão, chama de volta, para que não se descuidem desta oportunidade que Deus está dando para todos serem salvos. Agradeço a irmã Adriana pela mensagem que mandou. Filho mais velho da irmã Adriana, João, um bom menino, e que está buscando ao Senhor também. E ele sabe que eu oro por ele todos os dias, e vamos continuar orando. Vamos continuar orando, queridos. Durante a semana falei com uma senhora que eu nunca tinha falado, nunca tinha visto antes na vida,
E ela falou que o filho dela, de 16 anos, que está no colégio militar, também se chama João. Eu falei, meu pai também se chamava João. E era um homem de Deus, era um anjo de Deus. A mulher se comoveu tanto com esta palavra. Ela se comoveu tanto que ela falou, puxa, muito obrigado por ter dito isso. E eu falei, vou orar pela senhora, pelo seu filho, para que ele também seja um homem de Deus, para que vocês sejam pessoas de Deus. Ela falou, muito obrigado pela palavra. As pessoas estão sedentas de ouvir que o Senhor Jesus veio para salvar. Ele não veio fazer outra coisa, ele veio para salvar. Quando ele estava no jardim do Getsemane, orando, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça como eu quero, mas como tu queres. E ele chegou a dizer em outra ocasião que para esta hora ele veio. Ele veio para morrer. Ele veio para dar a sua vida em resgate de toda a humanidade. Fico pensando aquelas pessoas que desprezarem esta oportunidade de salvação. Fico imaginando essas pessoas que deixam passar tão grande oportunidade, um dia estarão na condenação eterna. Estarão no lago de fogo e enxofre que a Bíblia diz que serão lançados todos os que não forem achados no livro da vida. Mas para estar no livro da vida precisa uma atitude da sua parte. A atitude do Senhor Ele já fez, Ele já morreu por você. A sua atitude é receber. Eu aceito o Senhor. Esse terno eu ganhei do Dr. Jorge e da doutora Carol. Eu aceito e o uso com carinho e com gratidão. A gravata, a camisa, o sapato, tudo eu ganhei. Os irmãos com amor compram e trazem com amor e eu recebo. Que deselegante seria da minha parte, não, eu não quero, leva de volta. Que deselegante seria. Que arrogância é alguém não receber o presente. Não é ouro, não é prata, é o sangue dele que verteu, a vida que ele verteu, deu por você. O irmão Daniel já esteve várias vezes em frente ao Monte Calvário. O irmão Ricardo, irmã Gislene já estiveram, outros irmãos já estiveram lá, irmã Teia também. Irmãos, eu não consegui controlar o meu choro, eu não consegui. Não é um monte bonito, parece uma caveira, tanto é que o nome significa caveira, parece uma caveira humana, é um monte pequenininho, diante do Everest aquilo lá é um cupim, não é nada, mas o significado. Eu olhava, sentado em frente, olhava para aquele monte e pensava, o meu Salvador morreu aqui por mim. Eu não sei como alguém pode ser insensível diante de um fato. Como alguém pode ser? Que coração duro é alguém não aceitar este fato. Ele veio ao mundo, ninguém consegue negar, nem os ateus. A história comprova, os judeus comprovam, os muçulmanos comprovam, os budistas comprovam. Todo mundo sabe, ele veio. E ele veio para morrer. Como alguém pode ser insensível diante disso? Como alguém pode ficar indiferente? Ele veio para dar a sua vida. Ele nos deu a vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Ele veio para morrer por cada um de nós. Em terceiro e último lugar, só pode ser salvo quem reconhece que é pecador. Vou ler de novo o versículo que diz, 1 Timóteo 1,15. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais Paulo dizia, eu sou o principal. Creio que Paulo se sentiu o principal dos pecadores, porque ele mesmo falou que ele perseguiu a igreja do Senhor. Hoje, irmão Gerson trouxe uma lição tão profunda, tão espiritual, e ele justamente falou sobre isso. Paulo, antes ele perseguiu a igreja do Senhor. Vamos imaginar nós aqui reunidos na igreja, no culto ao Senhor,
Saulo respirando rancores contra a igreja. Ele entrava nas casas, ele entrava nos templos, ele arrastava homens e mulheres. Se isso acontecesse hoje no Brasil, acho que esvaziaria a maioria dos templos por aí. Se hoje acontecesse no Brasil o que aconteceu em Israel há 2000 anos atrás, esvaziava, porque muita gente está nos templos não é para cultuar ao Senhor, está apenas para amenizar a consciência. Mas Paulo fazia isso, e depois ele se considerava o pior dos pecadores, porque ele disse: eu persegui a igreja do Senhor, eu persegui. Mas até ele, que se considerava o pior dos pecadores, até ele foi o alvo do amor do Senhor. Ele havia recebido cartas dos sacerdotes em Jerusalém, para ir até Damasco para fazer a perseguição. Ele não estava satisfeito só em perseguir ali na Judéia, ele queria também em Damasco, no país vizinho, e estava se dirigindo para Damasco. E quando estava chegando perto de Damasco, uma luz do céu brilhou, uma luz intensa brilhou. Paulo ficou cegado e caiu por terra da cavalgadura, e do céu ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? Paulo entendeu que ele era pecador e ele se arrependeu. Só pode ser salvo quem reconhece que é pecador. Só quem é humilde para reconhecer: eu sou pecador, eu preciso do Senhor. Eu conheço um senhor no estado de São Paulo que diz que ele não precisa ler a Bíblia, que ele não precisa ir à igreja porque ele não é pecador. E Deus está prolongando a vida dele. Ele já tem mais de 70, quase 80 anos. Deus está prolongando a vida dele. E Deus está dando oportunidade para ele, porque todos nós nascemos pecadores, conforme nós lemos em Romanos: como o pecado entrou por um só homem no mundo, e o pecado passou a todos os homens, portanto todos estão condenados. O Senhor Jesus falou: quem nele crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado. Portanto, para ser salvo, precisa reconhecer: eu sou pecador. Esta pergunta que Saulo ouviu lá dos céus, o próprio Senhor Jesus dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu gostaria que você que está aqui nesta manhã, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, ouça Ele dizendo. Em Apocalipse 3:20 está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele. Paulo ouviu essa palavra e se converteu. Talvez você não vai ouvir a pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas a pergunta para cada um que ainda não é salvo, a pergunta do Senhor Jesus que está à porta do seu coração nesse momento é: por que você ainda não me aceita? Por que você ainda me despreza? Por que você ainda não permitiu entrar em sua casa? Ele está à porta do coração de cada pessoa que ainda não é salva, mansamente batendo. Nosso pai gostava de dizer que a porta do coração só tem maçaneta do lado de Deus, não tem do lado de Ele. Só você pode tomar a decisão. O pai não toma por você, a mãe não toma por você, o filho não toma pelo pai, o pai não toma pelo filho. Irmã Adriana está feliz pelo filho que está entendendo, mas ela não pode se converter pelo filho, é ele que tem que fazer. Como o irmão Manuel se converteu, como o esposo, o irmão Marcelo se converteu, como todos aqui que já entenderam essa palavra, já se converteram. O Senhor Jesus veio ao mundo, Ele veio para salvar, e Ele veio para salvar nós pecadores. Paulo entendeu, se arrependeu, mudou completamente de vida. E nós estamos orando por todos aqueles que ainda não tomaram essa decisão para que eu faça. Durante a semana fui até a delegacia para agradecer a doutora Jéssica. Uma moça nova, cearense, que está aqui, já tinha ido lá, eu e o Elias, para pedir desculpas a ela, se por desventura algum irmão da igreja parou na faixa amarela.
Aí eu fui lá, pedi desculpas para ela. Se foi algum dos nossos irmãos, eu peço desculpas e vamos tomar mais cuidado para não acontecer isso. Nunca pare na faixa amarela, que ali é para viaturas oficiais. E ela foi tão gentil nos recebendo, Elias e eu. E essa semana voltei lá para agradecer a ela pela atenção com relação ao roubo das ovelhas. Cheguei lá, nos recebeu com muita simpatia de novo, estava o investigador com ela. Eu falei, doutora Jéssica, vim aqui para agradecer a atenção e a rapidez com que vocês resolveram essa questão. Ela falou assim, foi um choque para as famílias saberem que os filhos estavam roubando ovelhas. Foi um choque. Os pais desses jovens não sabiam. E eles estão sendo tratados com firmeza para que mudem. Eu falei para ela, ali na igreja nós estamos orando pela salvação desses rapazes. 3 rapazes e uma moça. Falei, nós estamos orando pela salvação deles. E uma vez que eles roubaram as ovelhas da igreja, que eles agora sejam ovelhas do bom pastor. A doutora Jéssica falou assim, amém, amém. Se todos se converterem, queridos irmãos, nosso pai dizia, os bares fecham, as delegacias fecham. Não se preocupe, os irmãos que são policiais, Deus vai conceder outros trabalhos muito dignos para vocês também. Não vai ter mais roubo, nem assaltos, nem saídas, nem irmãos, vai diminuir tudo de mal. Presídios vão virar escolas. Vai mudar tudo se todos se converterem. Se as pessoas entendessem que Jesus veio ao mundo. Aliás, muitos entendem e sabem, só que não recebem o que Ele fez, o perdão dos nossos pecados. Há alguém nesta manhã que entendeu que o Senhor Jesus veio ao mundo? Alguém nesta manhã que entendeu que Ele veio para salvar? Ele veio com esta missão, a vinda do Salvador. Ele veio como Salvador. E a Bíblia fala de 2 vindas do Senhor ao mundo. A primeira já veio como Salvador. Porém, precisamos advertir de que a Bíblia fala que a segunda Ele não virá como Salvador, Ele virá como juiz. Nosso amado irmão Daniel é juiz. E uma vez ele estava conosco lá em Balsa Nova. E tinha um irmão um pouco descuidado lá na vida espiritual. Mas aquele irmão era generoso e deu uma caneta muito antiga para o irmão Daniel. Aí ele só fez um pedido assim para o irmão Daniel: só não use esta caneta para me condenar. E eu gostei da resposta que o irmão Daniel deu. O juiz não só condena, mas também absolve. O juiz não só condena, mas quando a pessoa é inocente, absolve. O juiz, quando vier, ele vai te absolver ou vai te condenar? Depende de você. Não depende do juiz. O que dependia dele, ele já fez enquanto era Salvador. Ele veio para salvar. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Você deseja aceitar essa palavra? O Senhor Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E para ser salvo, precisa reconhecer que eu sou pecador. Convido que todos abaixem as suas cabeças aqui, por favor, nesse momento. Alguém nesta manhã que entendeu que precisa da salvação? Você sabe que o Senhor Jesus veio. Você sabe. Você sabe que Ele veio para salvar. Mas Ele não entrará no seu coração se você não convidar. Ele respeita. Ele é o nobre da mais elevada nobreza. Ele não faz nada contra a sua vontade. Alguém nesta manhã, pode ser uma criança, pode ser um jovem, pode ser um adulto, pode ser um idoso. Alguém nesta manhã que entendeu isso e deseja receber. Você não precisa fazer nada, Ele já fez tudo. Só manifeste a sua vontade de receber. Levantando a sua mão ao céu, você vai estar demonstrando: Senhor Jesus, eu recebo. Alguém nesta manhã? Se houver, nós vamos orar em seu favor. Deus abençoe essa vida. Há mais alguém? Se houver mais alguém, levante a sua mão. Nós vamos orar em seu favor.
Vida preciosa, se houver mais alguém, levante a sua mão, nós vamos orar. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque durante a semana muitas pessoas entenderam isso nas reuniões aqui da escola, entenderam a Tua palavra, pais, avós, familiares, e foram salvos por Jesus Cristo. Obrigado porque nesta manhã, de novo, o Senhor operou a salvação. E uma vida vale muito mais do que o mundo inteiro. Então, damos-te graças pela salvação que hoje o Senhor está concedendo gratuitamente a todas as pessoas. Pedimos que o Senhor conceda à tua igreja esse privilégio de continuar pregando, anunciando e levando esta palavra fiel e digna de toda aceitação. Que o teu Filho amado veio ao mundo para salvar os pecadores. Graças te damos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Teu Santo Espírito seja com o Teu povo aqui e em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Todos podem se assentar, por favor, com o conjúdio, com oração silenciosa. Estamos com o culto coletivo encerrado. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão em paz e sirvam com alegria, amados e queridos irmãos.